Você se renderia ao homem que conquistou seu reino? Soraya disse que não. Jurou que jamais. Prometeu a si mesma que resistiria até o último suspiro. Mas ninguém a preparou para os olhares cheios de desejos do sultão, dos toques acidentais que incendiavam sua pele, da vontade de ser seduzida por ele por mais de 1001 noites. Ninguém a ensinou que rendição pode ser a forma mais poderosa de conquista. Histórias e Amores apresenta 1001 Noites de Sedução. De onde você assiste ao vídeo? A poeira ainda não havia assentado sobre as ruínas de Almira quando o sultão Tariq al-Rashid atravessou os portões destruídos do palácio. Seus homens haviam lutado bravamente, mas a vitória tinha gosto amargo na boca. Não havia glória em conquistar um reino tão belo apenas para vê-lo sangrar. No salão do trono, entre colunas rachadas e tapeçarias rasgadas, ela o esperava. A princesa Soraya de Almira permanecia ereta como uma lança, o queixo erguido em desafio. Seus olhos ardiam com um ódio tão puro que Tariq quase recuou um passo. Quase. Veio para me matar, conquistador? Ou pretende me arrastar acorrentada pelas ruas como troféu? Tariq estudou a mulher diante dele com a mesma atenção que dedicava aos mapas de batalha. Alta, de ombros largos, com a postura de quem havia sido treinada em artes de combate. Não era a princesa delicada que ele esperava encontrar. Vim exigir que se renda, Alteza. Nunca! Você ainda não me venceu, sultão! E, antes de terminar a frase, avançou contra Tariq com uma adaga na mão e fúria nos olhos. Ele a segurou pelas costas com forças para contê-la, porém Soraya não recuava e queria atingi-lo a todo custo. Ela lutava como um animal. Tariq a segurava para impedir o seu golpe, estreitada ao seu corpo, as costas pressionadas ao seu peito. Uma mão segurando a mão dela com a adaga e a outra, sem querer, pousou sobre os seus seios. Os seios estavam em suas mãos e Tariq ficou atordoado. Ela estava se esforçando ao máximo para se libertar. Ele a libertaria assim que ela parasse de tentar atingi-lo. Mas aquele corpo firme, macio, ela pressionava as costas contra as suas partes íntimas e, praga de mulher, ele pensou porque seu corpo empolgado começou a reagir. Basta! Eu te odeio! Eu te odeio! Me solta, seu tirano! Você não vai escapar. Eu vou te matar! Tente, se puder.
Por um espaço de tempo, eles continuaram brigando. Ela lutando como um animal selvagem e ele tentando dominá-la. Tentando não sentir as reações masculinas de seu corpo colada ao corpo que segurava e aqueles seios fartos em sua mão. Ele perdera o controle do próprio corpo? A mulher queria matá-lo e ele a desejando? Tudo aquilo parecia loucura. Largue essa daga! Isso. Maldito seja você! Cansada de tentar atingi-lo em vão, ela parou de lutar. Cansado da luta, ele olhou para ela com um brilho no olhar e Soraya estremeceu. Não havia ódio nos olhos, mas um sentimento que ela preferiu não identificar. Aquele olhar poderia indicar que talvez ele não fizesse dela sua prisioneira, talvez só a matasse. Ela não sabia decifrar. Soraya permaneceu rígida e em pé diante dele, tremendo de raiva e com os olhos fixos nos olhos dele. Então, pela primeira vez, ela o observou detalhadamente. Ele era alto, ombros largos, pernas compridas. Os seus olhos possuíam uma cor que a impressionou. O rosto era másculo e os lábios... Sem perceber, Soraya suspirou. Lentamente ele a devorou com um olhar. Olhou primeiro para os seus olhos. Depois desceu até os seus seios e, por último, desceu mais um pouco e olhou para os seus quadris. O que ele observava, ela pensava consigo. Tudo, pensou ela, a curva dos seus seios, os seus quadris largos e a sua cintura fina, o comprimento das pernas. Mais uma vez Soraya suspirou e se sentiu corar sendo observada por aquele rosto belo e terrível. Ele sorriu, o tipo de sorriso que as mulheres sabem bem o que significa. Ela deu um passo para trás. Não adiantou. Ele a puxou. Ela tropeçou, caiu sobre o corpo rígido, musculoso e sentiu os seios pressionados contra ele. Ele alisou suas costas em um movimento lento até segurar seus quadris e levantá-lo. Encostada nele, pôde sentir a sua reação masculina. Soraya estremeceu e tentou se afastar. Porém, ele abaixou o rosto e puxou sua cabeça para trás até fazê-la olhar para ele. Renda-se a mim. Não. Segredos incalculáveis, um coração conquistado, um amor tão ousado. Tenho uma proposta a lhe oferecer, Alteza. Case comigo. Destruiu meu reino, matou meus soldados, fez meu povo chorar e agora quer minha mão? Prefiro a morte. A morte não trará seu reino de volta. Mas um casamento entre nós unificará Almira e Cairã. Seu povo terá proteção, recursos, um futuro. Você será rainha, não prisioneira. Rainha de um trono que você roubou.
esposa do homem que transformou minha casa em cemitério. Jamais! Então seu povo pagará por seu orgulho. Sem proteção, Almira cairá nas mãos de saqueadores em uma semana. É isso que deseja? Os olhos de Soraya se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Tariq viu o momento exato em que o ódio foi sufocado pelo peso da responsabilidade. Ela era responsável demais para carregar tal fardo, pensou ele. Bela e orgulhosa demais. 3 dias. Me dê 3 dias para preparar meu povo. Você tem 2. E Soraya, não tente fugir. Eu sempre encontro o que é meu. E você me pertence. O casamento foi realizado sob um céu sem estrelas, como se os próprios deuses se recusassem a testemunhar aquela união forçada. Soraya usava vermelho, a cor do sangue derramado, em vez do branco tradicional. Tariq não comentou. Ele sabia que cada ponto daquele vestido era uma declaração de guerra silenciosa. Quando Tariq alcançou sua mão para selar a união, Soraya estremeceu. Não de medo, ele percebeu, mas de repulsa. Algo apertou em seu peito, algo que ele preferia não nomear. A noite de núpcias foi uma batalha de vontades. Tariq entrou no quarto nupcial e se aproximou de Soraya, desejoso para ter uma noite romântica. Naquela noite, ele planejava dominá-la com os seus beijos e com as carícias mais ousadas que a sua imaginação masculina alcançasse. Mas Soraya sabia que aquele era o momento da vingança, pois ele não obteria os favores amorosos que demonstrava querer. Com um sorriso nos lábios e um olhar vitorioso sobre ele, ela falou entre dentes. Não me toque. Sou sua esposa, mas meu corpo não lhe pertence. A decepção tomou conta do rosto de Tariq. Ele não esperava por aquela reação. Aliás, nenhuma mulher antes de Soraya o havia rejeitado com tanta repulsa no olhar. Acredita mesmo que pode me negar o que por direito seja meu? Eu não sou um monstro para você me rejeitar assim. Não? E o que chama de invadir meu reino? De me chantagear para eu ser sua esposa? De destruir tudo que amei? Chamo de guerra. E se tivesse estudado o acordo que seu pai assinou e quebrou, saberia que ele me deve 3 anos de tributos. 3 anos! Vim cobrar o que era meu por direito. Ele escolheu a guerra em vez do pagamento. Mentira. Meu pai jamais. Pergunte aos seus conselheiros. Pergunte ao tesoureiro, se ainda estiver vivo. Seu pai me traiu. E quando vim negociar, ele enviou assassinos para o meu palácio. Defendi meu direito e meu povo. Você está mentindo para justificar suas ações. Acredite no que quiser, as farei conforme o seu desejo. Durma em paz, minha esposa. Não sou o monstro que imagina. Ele saiu, deixando-a sozinha na noite de núpcias,
com apenas suas dúvidas como companhia. Tarik entrou no quarto ao lado e se sentou em uma cadeira. Encostou a cabeça para trás, fechando os olhos para pensar em algo que não fossem as necessidades de seu corpo em possuí-la por inteiro. Não conseguiu. Depois de alguns minutos, retornou ao quarto de núpcias. A porta se fechou de repente e Soraya deu um salto na cama, sobressaltada e implorando. Por favor, não. Quaisquer que sejam suas intenções, se detenha. Eu lhe imploro. Tarik ignorou suas súplicas e se aproximou ainda mais. Soraya sacudiu as pernas sob a colcha, fechando-as com força. O olhar de Tarik se iluminou com um irônico sorriso de diversão diante de tal ato de defesa. Estando ele decidido que consumaria o seu casamento naquela noite, nada que Soraya fizesse o impediria de realizar sua vontade. Sentou-se junto a ela na cama e um cheiro de lavanda encheu o ar, mas Tarik não estava pensando no perfume que emanava do corpo dela, pois seus olhos estavam presos na bela mulher que tinha ante ele. Chegou-lhe mais uma pequena baforada de lavanda e isso o deixou ainda mais excitado. Quando ela se levantou da cama, ele a abraçou. Soraya tremeu em suas mãos e compreendeu que não podia fazer nada contra a excepcional força do sultão. A musculatura endurecida do corpo do sultão se forjava com ousadia contra ela. Ele a encostou na parede e a coxa dele abriu passagem obscenamente entre suas pernas para se situar contra suas partes íntimas. O calor do corpo dele a envolveu. Um cheiro másculo incrementou o desejo que ela começou a sentir. Suas coxas se fraquejaram, uma reação estranha para ela. Então, Soraya fechou os olhos e respirou o aroma inebriante do sultão. Apertou as pernas juntas para tentar afastá-lo, mas ele era muito forte. Voltou a tentar lhe afastar, no entanto, estranhamente desejava explorar as sensações que a indecente massagem dele lhe provocava. Queria se sentir enjoada, porém se encontrou surpreendentemente desejando ficar naquela posição para ver o que acontecia. Agarrou-se a ele como forma de deter o coração acelerado e, inesperadamente, procurou o calor quente de seus lábios. Ele tomou seu lábio inferior e o mordeu suavemente. Soraya ofegou e ele se aproveitou de sua boca entreaberta. Sem ter mais condições de resistir aos prazeres do sultão, Soraya se entregou nos braços de seu marido. Na manhã seguinte, um misto de alegria e arrependimento pela noite de núpcias tomou conta de Soraya. A alegria era por ter experimentado as delícias do amor que tanto ouvira falar, e o arrependimento era porque ela não deveria ter cedido tão facilmente ao poder de sedução que o sultão possuía.
Os dias seguintes foram uma dança delicada de aproximação e afastamento. Contudo, a cada noite, Soraya dizia, jurava e prometia a si mesma que não se entregaria nos braços de seu marido, mas bastava o Tariq entrar no quarto e olhá-la com aqueles olhos magnéticos, pedindo carinho, que ela se entregava aos caprichos do grande sedutor. Com o passar dos dias, Soraya investigou as alegações de Tariq e, para seu horror, descobriu que eram verdadeiras. Seu pai, desesperado por recursos, havia assinado acordos que não podia cumprir. Havia escondido a verdade dela de todos. A guerra que ela culpava Tariq por começar, seu próprio pai havia acendido o pavio. A revelação a libertou do ódio que sentia, mas ainda era uma prisioneira e estava totalmente entregue aos prazeres do sultão. No entanto, relutava em se entregar totalmente ao seu conquistador. Certa noite, Soraya estava na varanda observando o deserto se estender infinitamente sobre o luar prateado quando sentiu a presença dele atrás de si. Não consegue dormir? Estava pensando sobre mudanças. Sobre como, há 3 meses, eu teria preferido a morte a ficar aqui. E agora? E agora? Soraya se virou para encará-lo. À luz da lua, ele era devastadoramente bonito. Não com a beleza suave dos poetas, mas com a beleza perigosa dos predadores do deserto. Cicatrizes marcavam sua pele, cada uma contando uma história de batalha e sobrevivência. Desde o momento em que a vi no Salão do Trono, quis torná-la minha de todas as formas possíveis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.